Eu já sei, 30. Aprende-se a pensar é exatamente executando o pensamento, experimentando o pensamento. Cada equipe vai para o seu posto, tá bom? O que é a experiência prática de lidar com as coisas nos ensina e como é que a gente pode transformar essa experiência em conceitos, pensamentos, ideias que vão nos permitir trabalhar com outras experiências. Como é que está o céu hoje? Tá sem nuvem. O professor deixa de ser o único que está ensinando, para todos eles se tornarem verdadeiros professores um do outro. Você já sei quanto que tá? Quanto? 30. 30 graus, olha lá. O que você acabou de ver não é apenas uma aula comum. É a filosofia de John Dewey em ação. Mas quem foi John Dewey? E por que suas ideias continuam transformando a educação mais de 100 anos depois? Nesta série, você vai descobrir como um filósofo americano revolucionou a forma de ensinar e aprender. E como suas ideias chegaram ao Brasil pelas mãos de um dos nossos maiores educadores, Anísio Teixeira. Vamos começar pelo princípio. O pensamento principal de Dewey em relação à educação. Bom, a educação para Dewey é fundamentalmente uma prática social fundamentada na ação, o que ele chama de experiência, né? Portanto, a educação não é um pensar sobre o homem à parte do mundo, é um pensar sobre a ação, sobre as consequências da ação neste mundo, né? Diante da sociedade que temos, das condições sociais em que estamos, diante da experiência do aluno e do professor neste mundo e das consequências que essas ações e essas experiências têm. Então, não há uma filosofia deweyana separada do mundo, portanto, separada da prática, da ação do professor e do aluno, da experiência, fundamentalmente. Então, o aluno simplesmente não recebe informação, ele tem que interagir. Isso, a base da pedagogia deweyana, digamos assim, é a interação, é a ação do aluno no mundo e a reação sofrida pelo aluno a partir da sua ação, né? Então, o aluno não é um receptor de informações, ele é o atuante, né, diante da informação e do conhecimento. Experiência e ação. Essas duas palavras são o coração do pensamento de Dewey. Para ele, a educação não acontece quando o aluno simplesmente escuta e memoriza. A verdadeira aprendizagem acontece quando o estudante age, interage, experimenta o mundo ao seu redor. Mas de onde vieram essas ideias? Qual é a origem filosófica desse pensamento? A tradição dos cursos de filosofia e de filosofia da educação ensina que a filosofia nasceu na Grécia com Sócrates, né? E seu discípulo, Platão, que desenvolveu e aprimorou a filosofia socrática. Dewey não discorda disso, é claro, a filosofia de fato nasceu na Grécia, Sócrates tem uma importância fundamental, Platão fundamentalmente também. No entanto, Dewey considera que antes mesmo, né, dessa sistematização feita por Platão, já havia pensamento sobre o mundo, sobre a ação do homem e as consequências da ação do homem. Os sofistas, considerados pré-socráticos, já tinham, portanto, um pensamento que se pode considerar como filosófico, porque, na linha do que Dewey pensa, o que os sofistas faziam e as reflexões que eles faziam já era filosofia, né? Então, Dewey não discorda, mas olha a filosofia com um outro olhar, né? Com um olhar mais voltado para a vida concreta do homem, no caso, o homem grego, que era o grande tema dos sofistas, dos pré-socráticos, né? Uhum. E nesse texto que nós estamos estudando do Anísio Teixeira, ele fala um pouco sobre o homem primata, que naquele tempo já existia pensamento. É mais ou menos isso que o senhor está querendo dizer. Na verdade, o termo filosofia veio com Sócrates, mas assim, o que ela significa já era anterior a Sócrates. Seria isso? Sim, o termo filosofia surge aí na Grécia clássica, mas é claro que qualquer ação do homem sobre o mundo envolve uma reflexão, não é, sobre as consequências desta ação, de maneira que os homens primitivos já pensavam sobre o que faziam,
né? Já viviam, agiam, sofriam as consequências da ação e refletiam no sentido de tentar modificar as suas próprias ações para futuras dificuldades, futuros desafios, né? Então não é só o filósofo que pensa, né? O homem comum pensa também, talvez de maneira não tão sistematizada quanto um filósofo, quanto um cientista, né? Mas pensa, reflete. Então Dewey não estava inventando algo completamente novo. Ele estava, na verdade, resgatando uma ideia antiga, a de que pensar não é privilégio de filósofos, mas uma atividade humana fundamental. E isso muda tudo na educação. Se até o homem primitivo já pensava sobre suas ações, isso significa que toda criança, todo aluno, já traz consigo essa capacidade natural de refletir. O papel do professor, então, não é depositar conhecimento, mas cultivar esse pensamento que já existe. Mas como isso mudou concretamente a forma de ensinar? Então, a partir de Dewey, você tem uma educação voltada ou direcionada para o aluno, né? Ou seja, a partir do aluno, a partir do interesse do aluno, a partir da experiência do aluno. Na versão tradicional, a educação é focalizada no professor, no interesse do professor, na experiência do adulto. A partir das concepções deweyianas, você tem como que uma modificação desse foco, né? É o aluno com a sua experiência, com a sua vida, com o seu conhecimento, que passa a ser o elemento central. Não que a educação se resuma a isto, mas este passa a ser um elemento fundamental a ser trabalhado pelo professor no seu programa de ensino, na sua metodologia e assim por diante. Então a gente pode falar que o Dewey praticamente acabou ou mudou muito o que era a escola tradicional. No Dewey tem uma longa discussão sobre a divergência entre o tradicional e o moderno, o progressivo, como nos Estados Unidos se dizia na época, a educação progressiva, que geralmente estão em polos absolutamente distintos. O tradicional focalizado no professor, na matéria, e, de outro lado, o ensino progressivo focalizado exclusivamente no aluno. A discussão do Dewey é que não dá para nós ficarmos nestes polos. Nós temos que trazer para um termo médio, digamos assim, em que o aluno, a experiência do aluno e o professor, com o programa e com as disciplinas, sejam considerados. Então, às vezes se usa de maneira muito equivocada, se dizer, o Dewey contrariou todo o ensino tradicional e optou, né, pelo outro polo. É perigosa essa afirmação, porque, na verdade, ele não descarta as matérias, não descarta o professor, né, mas quer que esses elementos estejam sintonizados com o aluno, com a experiência do aluno, né? Mas, a partir dele, você pode dizer que o ensino tradicional perdeu força, o ensino tradicional, né, focalizado no professor, na matéria, perdeu força. Não que ele tenha virado, né, o relógio para o outro lado exclusivamente. Agora é só o aluno, só o que o aluno diz é que importa, etc. Né? Mas há uma mudança. Regras, com Exato, a democracia. exato. Né? Exato. O que você tem é vamos dizer, escolas no mundo todo e no Brasil que surgem valorizando o aluno, né? Ouvindo o aluno, enxergando o aluno, colocando o aluno em condições de participar do processo pedagógico, que é o termo-chave do Dewey, que é a democracia, né? A mudança foi profunda. Nas escolas tradicionais, o professor era o centro. Ele falava, o aluno escutava. O programa de estudos era rígido, definido pelos adultos para os adultos. Dewey propôs algo revolucionário. E se colocarmos o aluno no centro? Não para abandonar o conhecimento científico, não para eliminar o papel do professor, mas para criar uma educação verdadeiramente democrática. Uma educação onde todos aprendem juntos. E foi exatamente esse o sonho que trouxe as ideias de Dewey para o Brasil. Um jovem idealista brasileiro, em sua primeira viagem internacional, descobriu Dewey e nunca mais foi o mesmo. Seu nome, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira conheceu a filosofia de John Dewey durante uma viagem aos Estados Unidos. Tudo começou em 1927, quando o educador era diretor da instrução pública do estado da Bahia. Uma viagem comissionada, uma viagem paga pelo governo do estado. Ele visita algumas escolas, investiga
não é, como funcionava o sistema educacional americano e conhece, se aproxima do grande filósofo da educação na época nos Estados Unidos, John Dewey. Traz obras, começa a estudar e, curiosamente, ele faz um relatório, né, para o governo do estado, dando conta de sua viagem. Relendo esse relatório, é possível ver ali passagens inteiras de Democracia e Educação, que é o livro-chave, eu diria que é a obra magna de Dewey sobre filosofia da educação. Era 1928. Anísio Teixeira, um jovem educador baiano, chegava à Universidade de Columbia, em Nova York. Lá, ele teria aulas com o próprio John Dewey. Aquela experiência mudou não apenas a vida de Anísio, mas o futuro da educação brasileira. Ele voltou ao Brasil determinado a colocar em prática tudo o que havia aprendido. E Dewey não ficou apenas nos livros. Anísio transformou teoria em ação. E era uma escola que tentava, e conseguiu de alguma maneira, conciliar o estudo teórico com estudo de artes e estudos práticos. Então era uma escola de tempo integral, onde os alunos passavam uma parte do dia estudando as disciplinas teóricas da escola tradicional e parte do dia em oficinas, trabalhando com arte, marcenaria, enfim, teatro, pintura, enfim, um projeto muito arrojado, um projeto muito caro. Mas Anísio Teixeira dizia uma coisa curiosa, disse que não há educação barata, como não há guerra barata. E se gasta tanto dinheiro com guerra, por que não se gastar dinheiro com educação? Durante décadas, Anísio Teixeira trabalhou incansavelmente para trazer Dewey ao Brasil. Traduziu suas obras, dialogou com suas ideias e, mais importante, colocou-as em prática. Mas Anísio não foi apenas um divulgador. Ele foi um filósofo da educação por direito próprio, adaptando as ideias de Dewey à realidade brasileira. E sua maior realização concreta estava por vir. Um projeto educacional que, até hoje, é considerado um dos mais avançados já criados no país. Anos 1950, Salvador, Bahia. Anísio Teixeira, agora secretário de Educação, tinha uma visão ousada. E se, em vez de reduzir a educação para atingir mais gente, nós a expandíssemos? E se, em vez de escolas de meio período, as crianças ficassem o dia inteiro aprendendo? Não apenas lendo e escrevendo, mas fazendo teatro, dançando, praticando esportes, criando arte. Essa visão ganhou o nome, Escola Parque. Vamos conhecer como funcionava. Esse é um complexo educacional, não é somente essa escola. É um centro educacional que ele chamava de Centro de Educação Popular. A escola primária, né, voltada para a escola para todos, era para todos. São 4 escolas classe e uma escola parque. Aqui nós estamos na escola parque. Como é que funciona a relação entre elas, né? Então, a escola classe seria a escola onde passaria os conteúdos, vamos dizer, comuns do currículo. A língua, a matemática, as ciências, certo? Um conjunto das coisas que a gente aprende em qualquer escola que tenha. Embora obedecendo também um projeto moderno, certo? No outro turno, era para ser escola de tempo integral e escola da formação integral da personalidade e de preparação para a cidadania, certo? A ideia é que se fosse uma mini-cidade e que as pessoas, os meninos, vivessem isso como uma mini-cidade. 500 meninos de cada escola se dirigiria cada turno para essa escola e iria circulando pelos diversos prédios, equipamentos que tem aqui. Aqui, então, teria as atividades que complementariam essa formação integral, as diversas linguagens artísticas, as diversas formas de comunicação. Os meninos passavam inicialmente pela biblioteca, certo? Esse prédio aqui? Esse prédio daqui é a biblioteca. Que ele tem um formato de uma rosa, é isso? É, isso. Você vê as 2 ordens, como se fossem 2 ordens de pétalas, e se você chegar lá dentro, tem uma coluna única central, como se fosse o talo. O talo. Um talo. Aí os meninos, todos os dias de manhã, ao iniciar as atividades, passavam pela rodinha que os meninos fazem na escolinha hoje. É que os meninos, cada um conta o que fez, depois começa a fazer leitura, até aqueles que não sabem ler, ouvem a história contada
pela professora. A partir daí passavam pelas demais atividades. Logo ali em seguida, você vai ver, tem ali ó, um estádio de futebol, de esportes, de modo geral. Sim. Mas a ênfase vai sendo dada na recreação e na recuperação das formas lúdicas da cultura popular. Imagine, uma criança acordava, ia para a escola-classe pela manhã, onde aprendia os conteúdos tradicionais, mas não em aulas chatas e decoradas. Aprendia de forma ativa, participativa. À tarde, essa mesma criança ia para a escola-parque, onde podia desenvolver talentos artísticos, praticar esportes, aprender ofícios. Era uma educação completa, uma educação que respeitava a criança inteira, não apenas sua capacidade de memorizar. Era Dewey realizado no Brasil. Mas será que essas ideias funcionam mesmo na prática? Será que professores conseguem aplicá-las em sala de aula? Vamos ver com nossos próprios olhos. Na aula de hoje, as crianças do quarto ano estão fazendo uma atividade em grupo. Algumas coisas, nós já estamos saindo para fazer uma pesquisa no campo aqui, que é a escola. Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente. Por que não pode jogar lixos no esgoto? O que está acontecendo com São Paulo, que nós estamos vendo também no nosso bairro? Porque os rios estão ficando poluídos, as ruas estão ficando sujas. Quando eles estão em grupo, eles se questionam. Um fala alguma coisa, o outro fala que não é verdade. Daí o outro fala, prova, não, mas aconteceu isso mesmo. Então eles vão buscando recursos, eles se respeitam. Vinícius, o que é ar sujo para você? É uma coisa que a gente não pode respirar, senão a gente fica com problema e morre. Cada equipe vai para o seu posto, tá bom? Vamos lá. Quando você está fazendo atividade prática, onde a criança está vendo, ela está trabalhando, primeiro ela está conhecendo, ela está pensando, ela está discutindo, ela está descobrindo. Como é que está o céu hoje? Tá assim. Tá sem nuvem. Já sabe quanto que tá? Quanto? 30. 30 graus, olha lá. Temperatura. Agora nós estamos aqui no outro posto. Dá uma olhadinha. Quanto será que deu aí? Eu já sei. Eu já sei também. Eu já sei, 30. Então ela não vai aprender através só de uma leitura. Não, a leitura simplesmente vai confirmar alguns conceitos que já estão dentro da criança. E ela grava, não fica uma coisa decorada. Na realidade, se torna uma aprendizagem. Ficamos embaixo de uma árvore. Todos concordaram com o que vocês escreveram? Todos deram a sua opinião? Por favor, qual a temperatura? 30 graus. 31. 30. 30. 32. 30. Por que será que deu essa diferença? Porque a gente estava em lugares diferentes. Tem teto, não tem muito sol. E o que não tem teto, tem sol. O professor deixa de ser o único que está ensinando, para todos eles se tornarem verdadeiros professores um do outro. A senhora conhece John Dewey? John Dewey, não. O que você acabou de ver é extraordinário por um motivo. A professora Damares não conhece John Dewey. Ela nunca leu seus livros, nunca estudou sua filosofia formalmente, e mesmo assim está aplicando perfeitamente os princípios deweyanos em sua sala de aula. Como isso é possível? Porque as ideias de Dewey, quando boas, são intuitivas, são naturais. Qualquer professor que realmente se importa com o aprendizado de seus alunos, que presta atenção no que funciona, acaba chegando a conclusões parecidas. Isso nos mostra algo importante. Dewey não inventou a boa educação. Ele apenas sistematizou o que bons professores sempre fizeram. Mas há algo mais a aprender aqui. Não é por não conhecer que a professora Damares deixa de usar em aula ideias que o educador e filósofo John Dewey desenvolveu na passagem do século XIX para o século XX. Vai pegar o quê? A temperatura do seu corpo. John Dewey, ao lado de outros dois filósofos, William James e Charles Sanders Peirce, foi um dos formuladores do pragmatismo, o movimento filosófico nascido nos Estados Unidos no final do século XIX. O pragmatismo parte de um fato muito simples, a relação entre pensamento e ação, em que o pensamento, de certa forma, é submetido aos princípios e necessidades da ação. Então, se Damares aplica Dewey sem conhecê-lo, qual é o valor de estudar a teoria? O valor está em ser consciente, em ser intencional, em ser reflexivo. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. O conceito de professor reflexivo, uma das ideias mais importantes de Dewey para a prática docente.
E uma expressão que se usa muito hoje, que é a expressão professor reflexivo. É um professor que não trabalha com definições prévias, com soluções prontas, né? com o manual de ensino que diz para ele, proceda sempre assim. O professor reflexivo é aquele que está sempre questionando a sua prática, está sempre vendo a sua relação com os alunos e com o conhecimento como uma relação problemática, ou seja, como algo a ser resolvido, como algo a ser solucionado e para o que nós não temos soluções prontas de imediato, a priori. Nós temos que testar. A educação proposta pelo Dewey é uma educação experimental, neste sentido, de que você tem um problema, você tem um conhecimento a transmitir, você tem uma matéria a ensinar, você tem aquele grupo de alunos que se apresenta com tais e tais características. Como fazer? Não há solução pronta. Não há um mundo platônico dizendo para nós, faça assim que dará certo. Nós temos hipóteses. E nós vamos à prática, checamos essas hipóteses, verificamos se funcionam. Se funcionam, amanhã, diante de situação semelhante, aplicamos o mesmo método, o mesmo procedimento. Se não funciona, temos como retroagir, repensar, rediscutir. Então, a proposta de professor reflexivo está fundamentada nesta ideia, que no fundo é uma concepção filosófica da inexistência de uma verdade pronta, acabada, definida, etc. Que no campo da educação se transforma, então, nessa ideia de professor reflexivo. Ser um professor reflexivo não significa ter todas as respostas. Significa ter as perguntas certas. Significa olhar para a sua sala de aula e perguntar: o que funcionou hoje? O que não funcionou? Como meus alunos reagiram? O que posso fazer diferente amanhã? É reconhecer que cada turma é única, cada aluno é um mundo e que não existe receita de bolo. Existe experimentação, existe tentativa e erro, existe crescimento. E quando milhares de professores fazem isso todos os dias, quando milhares de salas de aula se tornam pequenos laboratórios de aprendizagem e democracia, então a educação se transforma. Lentamente, é verdade, mas se transforma. Eu acho que a escola é outra depois da influência do Dewey, com a influência do Dewey e de vários outros autores, de vários outros pensadores. Mas eu não diria para você que a escola é outra. Eu diria para você que ela está se transformando em outra. Nós ainda temos redutos, às vezes regionais, e às vezes dentro de uma mesma escola que ainda são tradicionalistas. Mas nós temos um movimento forte no sentido de mudar isto, na direção de transformar, de modificar a escola. Isso também está em redutos aqui e ali, mas está, eu acho, que na consciência dos professores em geral. Sempre que há uma insatisfação forte, há a busca por uma solução. A insatisfação é resultado de um problema, como diria Dewey. Então se busca uma solução. E se busca atualmente em Dewey, como se busca em outros autores também, mas a escola ainda está longe de ser a escola ideal. E talvez ela nunca chegue a ser. Depende do professor. Depende do professor, depende do aluno, depende das circunstâncias, depende da nossa vontade de tentar fazer alguma coisa melhor. Mas o mundo é o mundo. O mundo está aí para nos apresentar obstáculos. Nós mesmos, às vezes, somos um obstáculo para as nossas intenções. Então é um processo. Eu não digo para você que nós vamos chegar a uma escola ideal, como não digo que nós vamos chegar a uma sociedade ideal. Mas nós temos que manter viva a chama de buscar isso, a intenção de buscar isso continuamente. John Dewey morreu em 1952. Anísio Teixeira, em 1971. Mas suas ideias continuam vivas. Não porque sejam perfeitas, não porque resolvam todos os problemas da educação, mas porque nos lembram de algo fundamental. A educação não é sobre depositar informação em cabeças vazias. É sobre cultivar seres humanos completos, capazes de pensar, de agir, de transformar o mundo. É sobre democracia, não apenas como regime político, mas como forma de vida, como prática diária de respeito, de diálogo, de construção coletiva. Você, professor, educador, gestor, você não precisa seguir Dewey cegamente, mas precisa fazer o que Dewey sempre fez. Refletir sobre sua prática, experimentar, aprender com seus alunos
e nunca parar de buscar uma educação melhor. Porque a transformação da educação começa em cada sala de aula. Esta foi a primeira parte de nossa série sobre John Dewey. Na próxima, vamos explorar as críticas ao seu pensamento, os limites de suas ideias e os debates que continuam até hoje. Porque toda grande ideia merece ser questionada. Até lá, continue refletindo, continue experimentando, continue transformando.